E aí, povo lindo? Hoje eu decidi fazer a aula aqui do meu estúdio. Não fiz em casa porque a internet de casa estava oscilando e eu não queria que desse problema. Hoje a gente vai resolver questões de conceitos básicos, introdução à administração. A gente viu a aula teórica na semana passada, tá? Hoje a gente vai resolver questões sobre a aula da semana passada. Se você ainda não assistiu a aula da semana passada, você vai assistir, que ela está disponível aí no meu canal do YouTube. Lembre-se de curtir, compartilhar e escreva aqui embaixo de onde é que você é. Quero ver de onde é que você está falando. Escreva aí. Quero todo mundo compartilhando nos seus grupos de estudos, curtindo a aula de hoje. Quanto mais curtidas, quanto mais inscritos eu tiver no meu YouTube, mais isso me motiva para divulgar mais, para colocar mais aulas gratuitas, tá certo? Bom, aí você vai dizer, o que é a Ademiflix, né? O que é a Ademiflix? A Ademiflix é uma plataforma voltada exclusivamente para carreiras administrativas. Você que faz concurso para a área de tribunais, que você faz concurso para carreiras administrativas, universidades, que cai a administração, lá tem tudo que você precisa. Lá tem curso de administração, todos os assuntos de administração geral, gestão de pessoas, gestão de materiais, administração pública, gestão de processos, gestão de projetos, gestão da qualidade, tá? Mas tem aulas também de português, redação, temas de redação comentadas, você tem e-books para gabaritar CESP, aliás, você tem mais de 10 e-books, você tem lá também aula de direito constitucional, direito administrativo, informática, matemática sociológica, ou seja, tudo que você precisa para carreiras administrativas, tá? A um valor maravilhoso. Você pode, inclusive, ter acesso a 10 dias gratuitos. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui. Fechado? Então, bora aqui começar as nossas questões. Vamos começar aqui as nossas questões. E a nossa primeira questão diz o seguinte, uma questãozinha relativamente recente, né, 2018. Lembrando, pessoal, que a administração não tem esse negócio que mudou a lei não, tá? Em direito administrativo, sim. Por exemplo, mudou a lei de licitação. Eita, tudo que você tinha estudado não valia mais. A administração não, a teoria tá valendo, tá? O que muda às vezes é a abordagem da banca. Ou a banca, por exemplo, CESP em 2020 estava cobrando muito sobre BSC, gestão de processos. Mas também 2020 não conta, né, pessoal? Quase a gente não teve prova. Mas lembrando que os concursos eles estão todos como se fossem uma represa, tá? Aqueles que deveriam ter acontecido em 2020, os que vão acontecer em 2021, vão sair todos de uma vez. Então, você tem que antecipar seus estudos, tá? Então, vamos aqui. A primeira questão diz o seguinte. O estabelecimento da visão e da missão ocorre no planejamento estratégico. Até aí, tá perfeito. No planejamento estratégico, eu vou definir a missão e a visão. Planejamento estratégico é aquele que envolve a empresa como um todo. Ele vai tomar em consideração as variáveis externas. Então, a missão é a razão de existência, é o propósito, é a contribuição da empresa para a sociedade. E a visão está relacionada com onde é que ela pretende chegar. Ah, quer se tornar uma maior empresa reconhecida a nível nacional? Essa seria a visão. Aí continua aqui. Na missão estão descritos o propósito e os valores da organização. Pessoal, mesmo que pode cair aqui de duas maneiras. Pode cair que valores está separado da missão e pode cair que dentro da missão estão os valores da organização. Pode cair das duas maneiras na sua prova, tá? Então você aceita isso aqui, tá, que é verdadeiro. Seu escopo de atuação, sua área de atuação e o público que ela pretende atender. Verdadeiro também. Por exemplo, quando eu digo assim, qual é a missão? Ah, o propósito, transformar a maior quantidade de pessoas, mudar a vida das pessoas na área da educação, voltada para concurso. Eu consigo ver de uma maneira geral onde que a empresa atua, sua área de atuação, seu escopo, quem é que ela pretende ajudar. Então, a primeira questão aqui, ó, verdadeira. Fechado? Questões CESP. Aliás, todas as questões, mas principalmente CESP, porque às vezes você tem que julgar se ela toda está verdadeira, você vai parte por parte. Se todas as partes estão verdadeiras, você tá que é verdadeiro, tá? Agora, cuidado. Tem gente que diz assim, ah, mas se tiver falso, ela se torna verdadeira. Para que isso aqui não é matemática e raciocínio lógico, não, macho, se aquiete. Se tiver qualquer partezinha falsa, a questão inteira se torna falsa, tá bom? Segunda questão. Ao planejar
a estratégia de uma organização, a estratégia, pessoal, é o caminho para alcançar os objetivos. Então, como é que você vai alcançar o objetivo e se tornar servidor? Ah, você vai estudar, você vai resolver questões, você vai fazer simulados, você vai ter que trabalhar sua inteligência emocional, você vai ter técnica de estudo. Inclusive na Demiflix, que eu esqueci de falar, tem isso também. Não é só conteúdo, porque o concurseiro de hoje, o profissional, ele não pode apenas estudar conteúdo. Tá? Ele tem que ter inteligência emocional. Então lá tem um curso para você reduzir a sua ansiedade, ter mais foco, gestão do tempo e produtividade. E tem um curso de técnica de estudo, que é o Platinum. O Platinum e Resiliência são 2 cursos que você tem que assistir antes de começar o conteúdo. Inclusive estão lá como se fossem os primeiros módulos, tá? O Platinum e o Resiliência. Além disso, tem aulas com profissionais, com nutricionista, psicólogo e personal trainer, de como é que você deve se preparar durante todo esse processo de estudo. Eu pensei em tudo pra você, é top das galáxias. Inclusive, se tem algum aluno agora assistindo e você já é aluno da Demiflix, escreve aqui pra você ver o que os alunos não gostam dessa assinatura. É a maior do país, então preste atenção. Segunda questão, então. Ao planejar a estratégia de uma organização, deve-se considerar os cenários internos, tá? Que se referem aos aspectos intra-organizacionais, tais como os conceitos de missão e visão. Bom, essa questãozinha aqui, ela não está completa, né? Ela analisa os cenários internos, os elementos internos, sim, mas não está errado. O fato de estar incompleto não significa que esteja errado. Mas ele também tem que tomar em consideração os aspectos externos, quando a gente fala de os riscos, o concorrente, os sindicatos, o meio ambiente, tá? Então, ao planejar a estratégia, eu tenho que tomar em consideração aspectos internos e aspectos externos. Mas o CESP não considera uma questão errada pelo fato dela estar incompleta. Então, aqui também está verdadeiro, tá? A terceira questão diz assim: no que tange ao alcance de uma meta estabelecida, o desempenho de uma organização é avaliado quanto ao grau de... Ora, se a gente está querendo avaliar aqui, se a meta foi alcançada, se a meta estabelecida foi alcançada, se eu quero avaliar o resultado, o desempenho, eu tenho que analisar então a eficácia. Porque a efetividade, olha só que interessante. Se a gente está falando de administração geral, a efetividade, ela é quando eu sou eficiente e eficaz. Quando eu sou eficiente e eficaz, eu tenho efetividade. Isso na instituição privada. Na instituição pública, a efetividade tem a ver com o benefício de um programa, de um projeto para a sociedade. O impacto para a sociedade. Isso na administração pública, tá? Qualidade está relacionada com as necessidades do cliente. Tem a ver com resultado, com meta, com objetivo, que é justamente o que a questão está pedindo. E a gente tem a eficiência, que é a otimização de recursos, diminuição de desperdícios, fazer mais com menos. Então, a terceira questão, gabarito letra D de dado. Ei, dê curtida aqui no meu vídeo, é o mínimo que você pode fazer, né? Presta atenção, sai desse celular, vem assistir minha aula, tá? Quarta questão. A quarta questão diz assim: eficácia, definida como o grau de alcance das metas programadas em determinado período de tempo, é uma das dimensões aferidas por meio de indicadores de desempenho. Verdade? Indicador de desempenho, ele vai indicar como é que está a empresa. Como é que está a empresa em relação à utilização de recursos? Eficiência. Como é que está a empresa em relação ao impacto, ao benefício gerado para a sociedade? Efetividade. Como é que está a empresa em relação à qualidade? Tá? Existe um indicador de qualidade. Como é que está a empresa em relação a resultados? Eficácia. Então, questãozinha aqui, ó, verdadeira. Sétima questão. Não, quinta questão. Fala, meu Deus, sétima questão. No planejamento estratégico, a missão organizacional corresponde à finalidade de uma organização, como, por exemplo, o aumento das vendas para a classe baixa.
Aumento de vendas, vender mais é objetivo. Isso está relacionado com objetivo, não com missão. Missão é o propósito, é como é que essa empresa vai contribuir para a sociedade. Então, por exemplo, uma academia, bem-estar, saúde, tá? O supermercado, fornecer alimentos. Um colégio, educação. Essa é a missão. Objetivo é aumentar as vendas? Aí poderia ser objetivo. Vender 500 mil, meta. Tá? Então, a quinta questão aqui, ó, falsa. Sexta questão. Qual desses exemplos de objetivos organizacionais é verificável? Quando a gente fala verificável, é possível mensurar, é possível medir, tá? Por exemplo, eu quero aumentar meu conhecimento. É fácil medir isso? Não, né? Concorda? Então, não é verificável. Então, vamos aqui parte por parte. Instalar um sistema informatizado, desenvolver melhores professores, melhorar as comunicações internas, melhorar o nível de ensino superior, obter um retorno financeiro de 12% no ano em curso. Deixa eu te perguntar, dessas opções, qual é a que é mais fácil eu verificar, medir se for alcançado ou não? Você concorda que é aquela que apresenta um número? É aquela que apresenta algo que... se tem 10%, então não alcancei. Se tem 11%, não alcancei. Mas se tem 12%, eu alcancei. Então, sempre quando for para mensurar, tá? É mais fácil mensurar quando eu tenho números. Quando eu tenho números para poder verificar. Então, vender 500 mil é verificável. Aumentar volume de vendas, não. Instalar sistemas informatizados, não. Instalar em 5 computadores, aí é verificável. Os computadores, sistema informatizado, aí é verificável. O número ajuda para mensurar, para avaliar. É engraçado que esse tipo de informação você não encontra em livros, você encontra sim em questões. Quando você estuda, você tem que ter um método de estudo. Você tem que estudar pouco a pouco. Você tem que ter um conteúdo, estudar a teoria, depois você fixa esse conteúdo e assim vai. Essa fixação de conteúdo vai te ajudar para ter muitos melhores resultados. Então, muitas vezes o aluno acha, mas eu estudo há tanto tempo. Pode ser que às vezes você está estudando da maneira errada. Então, você tem que se tornar um concurseiro profissional. O concurseiro profissional hoje, ele tem técnica de estudo, ele tem inteligência emocional e tem conteúdo, tá? Por isso que o resultado dos meus métodos, ele é tão maravilhoso, com tantos alunos aprovados. Porque existe um método, não é estudar de qualquer maneira. Estudar de qualquer maneira e não estudar, pessoal, é a mesma coisa, tá? Sétima questão, agora sim. Ela diz o seguinte: a missão da Universidade Federal do Ceará é formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Obedecendo à lógica da hierarquia dos objetivos de uma organização, é correto afirmar que os objetivos gerais de longo prazo são definidos com base na missão. Olha só isso aqui, eu quero te apresentar isso aqui. Pera aí. Quando a gente tem uma empresa, tá? Quando a gente estuda administração, então, geralmente o professor desenha isso aqui, né? Uma estrutura organizacional. E aqui a gente vai ter, aqui em cima, o nível estratégico, aqui o nível tático e aqui o nível operacional. As funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar, ela acontece nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Então, a gente vai ter aqui objetivo no nível estratégico, objetivo no nível tático e objetivo no nível operacional. A gente vai ter as funções, a gente vai ter planejamento, organização, direção e controle no estratégico, no tático e no operacional. A diferença é que o estratégico ele é genérico, o tático é do departamento e o operacional é de uma tarefa específica, tá? Então vamos lá. Os objetivos do nível estratégico, eles são a longo prazo? Sim. E são definidos com base na missão? Veja aqui comigo, eu vou de novo para uma tela em branco aqui, tá? Olha só, na primeira etapa, eu vou definir, no planejamento estratégico, eu vou definir a missão, a visão e os valores. Certo?
Eu falei para vocês que pode também dizer que os valores são estabelecidos dentro da missão? Pode. Existem teorias, doutrinas explicando das duas maneiras. E aí depois eu vou estabelecer os objetivos e metas. Depois disso eu vou analisar a situação atual. Que é onde eu vou fazer um diagnóstico, que eu vou usar a análise SWOT, eu vou usar as 5 forças competitivas, assim vai, vou explicar depois, tá? Depois, eu vou escolher um caminho de ação e implementar. E depois eu vou avaliar os resultados. Se a missão é o propósito, da organização, você concorda que tudo tem que ser baseado na missão? É óbvio. Não tem lógica se a missão é fornecer saúde e eu tá prejudicando a saúde. Então tudo, os objetivos, as metas, a estratégia, tudo deve estar relacionado com a missão da organização. Então olha só, os objetivos gerais de longo prazo são definidos com base na missão? Dica pra você, tudo é definido com base na missão. A missão, ela orienta a empresa como um todo. Então aqui, verdadeiro. B, os objetivos específicos definem as missões para cada departamento? A missão é para a empresa como um todo. A missão não abrange os objetivos departamentais e de unidades? Lembre que a missão orienta tudo. A missão é definida com base nos objetivos? Não. Primeiro a missão, depois os objetivos. A missão é definida com base nos objetivos individuais? Não. Primeiro a missão, depois é que eu vou detalhando. À medida que eu vou descendo na estrutura, que eu vou detalhando. Tá falso aqui, gabarito da 7ª letra A. 8ª questão. Em qualquer organização, o administrador desempenha papéis que requerem habilidades técnicas, humanas e conceituais. São as 3 habilidades. A habilidade conceitual, ela é mais exigida no nível estratégico. A habilidade técnica é mais exigida no nível operacional e no meio pode cair de 2 maneiras no seu concurso. Um equilíbrio entre as 3 ou mais habilidade humana, tá? Que variam em função da posição do gestor na hierarquia da instituição, que é o que eu acabei de falar. Nesse sentido, o gestor de nível tático utiliza. Eu falei aqui, né, que a gente tem a estrutura. Quanto mais a gente sobe na estrutura, maior habilidade conceitual exigida. Quanto mais a gente desce, maior habilidade técnica. E no meio pode cair de 2 maneiras. Um equilíbrio entre as 3 ou mais habilidade humana. Então vamos ver aqui. A. No nível tático, que é esse aqui do meio, a resposta vai ser ou mais habilidade humana ou equilíbrio entre as 3. A. Bom volume de habilidades técnicas e humanas e pouca habilidade conceitual. Não, tem que ser um equilíbrio entre as 3. B. Maior volume de habilidades conceituais e humanas e pouca habilidade técnica. C. Bom volume de habilidades humanas, técnicas e conceituais. Olha só, um equilíbrio entre as 3. Gabarito. D. Pouco volume de habilidades técnicas, humanas e conceituais. Não, gabarito letra C. Fechado. Você tá vendo que, pessoal, concurso não é essa complicação toda, não. O que temos em concurso é porque é muito conteúdo, mas não é aprofundado. Ai, eu tô com meu café. Tô com meu café porque sem café não dá certo, não. Tá certo? 9ª questão. Pessoal, aproveite. 10 dias gratuitos. Você pode assistir quantas aulas você quiser. E aí, se você gostar, você fica. Se você não gostar, você sai. O Ademiflix te dá 10 dias gratuitos. Clique no link que tá na descrição desse vídeo. Oxi, custa nada. De graça. 10 dias. A 9ª questão diz o seguinte. As organizações, em geral, possuem uma estrutura muito bem definida. Cada nível hierárquico possui um grau de autoridade e de responsabilidade necessários para o desempenho de suas funções administrativas. Para que as metas e os objetivos organizacionais sejam alcançados, conforme o planejamento estratégico, é muito importante que a estrutura organizacional seja eficiente. Com relação aos níveis hierárquicos que compõem a estrutura organizacional, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, não tem nível institucional, nível intermediário e nível operacional. A. Este nível é composto pelos gestores ou gerentes de vários departamentos. Concentra no desdobramento da estratégia, ou seja, na sua implementação junto aos seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. Se é um desdobramento da estratégia, se ele tem os gestores de cada departamento, é nível tático. Então aqui é tático. E qual é o número do tático? 2, que é o intermediário, tá?
A gente já encontra gabarito, olha só. Não precisava nem saber o resto. Este nível é composto pelos colaboradores, pelo corpo técnico e por supervisores. Se são pelos funcionários, por supervisor e coordenador, a gente aqui tem um nível operacional. E o nível operacional é qual? O número 3. Então, só confirma aqui, ó, 2 e 3. E que são necessárias para o funcionamento da organização, propondo correções ou melhorias para o melhor funcionamento dos processos. O processo também é operacional. Este nível é composto pela presidência e pelos diretores. Concentram-se na interação da organização com o ambiente externo, porque o nível estratégico busca um equilíbrio entre as variáveis externas e internas, principalmente nas questões estratégicas, como oportunidade de atuação em novos mercados, lançamento de novos produtos, mas também na identificação de possíveis ameaças. Então aqui vai ser o estratégico, vai ser o número 1, tá? Isso aqui, essa questão aqui, muita gente iria acertar. Então nem fique muito feliz, tá? Porque as provas têm questões de nível médio, nível intermediário, nível difícil e as impossíveis, né? Ai, meu joelho. 10ª questão, tava com o joelho dobrado. É depois que a gente passa dos 30 anos, pessoal. Depois que a gente faz 30 anos, acontece isso mesmo. A 10ª questão diz o seguinte: os níveis organizacionais são relevantes para todos os tipos e tamanhos de organização. Dessa forma, assinala a alternativa que indica os níveis organizacionais utilizados atualmente. Bom, nós sabemos que é nível estratégico, nível institucional, organizacional, intermediário ou tático ou operacional. Então fala aí, A, conselheiro, já elimina. B, institucional, intermediário ou operacional. Ok. C, diretoria, coordenação. Coordenação não é um nível, né? É um cargo. Alto, intermediário ou operacional. Não, letra B tá melhor. Institucional, mediana e operacional. Entre as opções, qual é o melhorzinho? Letra B, de bola. 11. Vamos lá. Controle é a função administrativa pela qual se dirige a execução do planejamento para atingir os objetivos da organização. Vamos aqui, olha só. A gente tem as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. A execução acontece na organização e na direção. Já estou na questãozinha falsa. Na organização eu vou implementar, eu vou executar, eu vou distribuir recursos, eu vou dividir as autoridades. Na direção eu vou orientar funcionários, eu vou coordenar, motivar, persuadir e convencer. Mas o controle ele não vai executar o que foi definido no planejamento estratégico. O controle ele vai medir, mensurar, avaliar. Logo, a primeira questãozinha aqui está falsa. Se a primeira está falsa, eu já elimino letra B e já elimino letra D. Então, automaticamente, sei que a 2 está verdadeira, né? Planejamento é a função administrativa pela qual são definidas as atividades a serem realizadas e os resultados a serem alcançados. Os resultados a serem alcançados são as metas, são os objetivos. As atividades a serem realizadas são as estratégias. Então, no planejamento eu defino missão, visão, valores, eu defino objetivos e metas, eu defino estratégias. 2 aqui, verdadeiro. 3. Organização é a função administrativa pela qual são organizados os recursos disponíveis para realizar aquilo que foi planejado, fazendo a distribuição das tarefas, das autoridades e dos recursos materiais entre os membros da organização. É na organização que eu vou dizer quem é chefe de quem é que vai ter o direito de mandar. É na organização que eu vou distribuir recursos, eu vou distribuir as atividades. 3, perfeita. 4. Direção é a função administrativa pela qual se analisa os resultados obtidos, verificando se foram os planejados, monitora as atividades, determinando se a organização está ou não em direção às suas metas. Quem vai fazer isso aqui é o controle. E esse aqui é a direção. Para você estudar corretinho, tá? Então, o gabarito correto do item, letra C. 12. Sobre as características do planejamento tático, analise as afirmativas abaixo, marcando V para verdadeira e F para falsa e em seguida assinale a alternativa correta. Observe só, característica do planejamento tático. Aqui vai dizer assim, envolve cada departamento. Verdadeiro. É definido para cada tarefa. Quem é definido para cada tarefa ou atividade é o operacional. Falso. Então já sabe que é verdadeiro ou falso. Verdadeiro e falso já temos aqui ou é letra C ou é letra A. É projetado a médio prazo? Verdadeiro. Continua entre a letra C e a letra A, ó. Verdadeiro. Envolve a empresa com uma totalidade? Falso. Quem envolve a empresa com uma totalidade é o estratégico.
Gabarito, então, letra C. 13. A questão 13 diz o seguinte. O enunciado. A respeito do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, assinale a afirmativa incorreta. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados desejados. Verdadeiro até aí. O controle vai verificar se está tudo no caminho correto. O conceito de controle não pode existir sem o conceito de planejamento. Verdade. Porque se eu não sei o que é o correto, que é o que eu defino no planejamento, como é que eu vou saber se estou errado? Por exemplo, se eu estabeleci como meta corrigir 100 provas, tá? Corrigir 100 provas. Se eu não fiz esse planejamento, aí na hora de avaliar, eu corrigi 120. Mas eu não sei qual é a meta, eu não sei quanto é que era para ter corrigido, tá? Então, o planejamento, ele permite a existência do controle. Se não tiver um planejamento, não pode ter um controle. Por exemplo, se você não tem cronograma de estudos, que é um planejamento operacional, você não pode saber se você está bem ou está mal. Você não pode saber. Se você não sabe que você tem que acertar 90% das questões, se você não definir essa meta, na hora de fazer um simulado, você não sabe se você está bom ou está ruim, porque tem que ter um planejamento. Então, para poder existir o controle, eu tenho que ter um planejamento. Senão, tanto faz, tanto fez. Concorda? Ok, então. Quanto mais complexo o planejamento e quanto maior for o seu horizonte temporal, tanto mais complexo será o controle. Verdade. O que é mais fácil controlar? Uma empresa em um dia ou uma empresa em 3 anos? Em 3 anos. Quanto maior o seu horizonte de tempo, maior complexidade. E quanto maior a complexidade do planejamento. Verdadeiro. Mas ele quer aquilo que está incorreto. B. A organização é baseada em uma divisão racional do trabalho, na diferenciação e integração de órgãos e na representação por meio do organograma. Divisão racional é, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Diferenciação é separar quem faz atividades diferentes. Integração, juntar quem faz atividades iguais, que é onde vem a departamentalização. Então aqui está verdadeiro. A organização é um processo administrativo por meio do qual se agrupa, estrutura e integra os recursos organizacionais. Divide o trabalho a ser feito, agrupa órgãos e atividades em uma estrutura lógica. Designa as pessoas para a sua execução e coordena os diferentes esforços. Vamos lá. A organização é um processo administrativo por meio qual se agrupa, estrutura e integra os recursos. Divide o trabalho a ser feito. Agrupa os órgãos e atividades em uma estrutura lógica. Aqui, perfeito. Designa as pessoas para a sua execução. Continua na organização, tá? Porque ele está falando de organização. E coordena os diferentes esforços. Muitos alunos tacariam falso nessa questão, porque aqui a gente está tendo uma função da direção. Isso aqui é função da direção. Mas a gente tem um livro do Dutra que coloca a coordenação na organização e na direção. Então, qual a dica que eu te dou? Isso aqui é experiência de prova. Se ao ler o resto das questões, todas estiverem perfeitas, então a B é o gabarito. Se tiver alguma que esteja errada, a outra é o gabarito. Por quê? Porque isso aqui pode estar verdadeiro ou falso, dependendo do livro que a banca utilizou, tá? Então, anote aí nas suas observações. A coordenação, 90% das questões vem na função direção, mas pode acontecer a exceção, que é na minoria das questões de vir junto com organização. Fechado? Se eu me equivoco, é Dutra e Juran também, tá bom? Então, aqui eu vou colocar mais ou menos. Opa! Vai depender dos outros itens. A C diz assim: a primeira das funções administrativas, o planejamento, é um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira de alcançá-los. Verdadeiro até aí. Eu defino o objetivo e a estratégia. O planejamento é um processo constituído de uma série sequencial de passos. Definir os objetivos,
Verificar qual a situação atual em relação aos objetivos. Isso aqui é o diagnóstico, analisar a situação atual. Isso aqui é um objetivo. Eu pretendo passar no concurso. Qual é a minha situação atual? Eu tenho inteligência emocional? Eu tenho técnica de estudo? Eu tenho ansiedade ou não tenho ansiedade? Eu sei como me alimentar durante o processo de estudo? Eu pratico exercício físico? Eu sei fazer um cronograma para nível iniciante, intermediário ou avançado? Como é que está a minha situação? Então, isso aqui é o diagnóstico. Se você não tem alguma coisa dessa, aproveite a Ademiflix que está com 10 dias gratuitos, tá? Então, analisa a minha situação atual. Perfeito até aqui. Depois, analisar a situação atual. Desenvolver premissas quanto às condições futuras, que é justamente como é que eu poderia atuar. Analisar as alternativas de ação, escolher um curso de ação entre as várias alternativas, implementar e avaliar o resultado. Verdade, é o que eu acabei de falar. Lembra que eu coloquei lá, eu defini os passos do planejamento estratégico? Verdadeira letra C. A letra D. A direção é um processo de guiar as atividades dos membros da organização nos rumos adequados. A direção envolve a focalização nos membros organizacionais, como pessoas, e a abordagem de assuntos como liderança, motivação, comunicação, solução de conflitos, além do desenvolvimento de boas relações entre as pessoas e a criação de um excelente ambiente de trabalho. A direção ocorre nos níveis organizacionais, institucional e intermediário, não estando presente no nível operacional. Eita, olha só, vamos parte por parte. A direção é um processo de guiar as atividades dos membros da organização nos rumos adequados? Ok. A direção envolve a focalização nos membros organizacionais como pessoas e a abordagem de assuntos como liderança, motivação, comunicação, solução de conflitos, além do desenvolvimento de boas relações entre as pessoas e a criação de um excelente ambiente de trabalho? Ok. A direção ocorre nos níveis organizacionais, institucional e intermediário? Ok. Não estando presente no nível operacional. Pessoal, nós temos direção, motivação e liderança nos 3 níveis. Aqui é feito pelo coordenador. Questãozinha está falsa. Temos a letra E? Então, essa aqui, está completamente falsa. Então, vamos para o nosso gabarito aqui. A letra B pode estar verdadeira ou falsa? A letra D está falsa. E aí, qual é o gabarito? Letra D de dado. Percebeu? Pessoal, isso se chama inteligência de prova. Por isso que você sempre tem que estar assistindo às nossas aulas gratuitas, porque isso aqui você não vai aprender um livro. Isso aqui se chama inteligência de prova, experiência de prova. Fechado. Vamos continuar então. A nossa questãozinha 14 diz o seguinte. Uma importante contribuição da teoria geral da administração foi a definição das funções da administração. Dentre as funções, destaque-se aquela referente à atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamentos e alocação de recursos. Ora, agrupamento é a departamentalização, distribuição de recursos. Departamentalização e distribuição de recursos está em qual função? Função organização. Então, gabarito da 14, letra D de dado. 15. Ao conduzir o governo em suas 3 esferas, a administração pública desempenha uma função do processo administrativo. Nessa função, são registradas também as linhas de base das metas de gestão, cujos objetivos são acompanhados por meio de indicadores de resultado. A função do processo administrativo, no qual esse registro ocorre, denomina-se, olha só, ao conduzir o governo em suas 3 esferas, a administração pública desempenha uma função. Nessa função, são também registradas as linhas de base das metas. Onde é que são definidas as metas? Cujos objetivos são acompanhados por meio de indicadores de resultado. A função do processo administrativo na qual ocorre esse registro. Onde é que eu registro as metas? Em qual função? Planejamento. Onde é que eu verifico se foi alcançada ou não? No controle. Mas onde é que eu registro a meta? No planejamento, gabarito letra A. Fechado? Estão gostando, pessoal? Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no meu canal do YouTube, a gente sempre tem aula gratuita, tá certo? Sempre tem aula gratuita, para que você possa sempre estar por dentro das mudanças, das abordagens das bancas. Lembre-se de compartilhar este canal aqui com todos os teus grupos de estudo, indicar para amigos concurseiros, tá? Lembre de me seguir no meu Instagram, giovana.carranza, lá também tem muitas dicas gratuitas.
E você pode aproveitar 10 dias gratuitos, não importa quando você esteja assistindo esse vídeo. Tenha direito a 10 dias gratuitos da plataforma Ademiflix, que é uma plataforma voltada para você que estuda para carreiras administrativas. Tem simulados, revisões, aulas de administração, todos os assuntos, aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, matemática, raciocínio lógico, redação, português, tá? Tem podcast, tem aulas, tem revisões, tem temas de redação comentadas, tem orientações com nutricionista, psicólogo e personal trainer. Não existe nada igual no mercado, tá? Então divulgue também com todos os seus amigos para você ter direito a 10 dias gratuitos. Eu aguardo você lá na plataforma, tá? Beijos. Escreva o que quer que você achou da aula, curta e compartilhe. Tchauzinho.